Glória a Deus, aleluia. 19h06. 19h06. Maravilha! Oi, povo lindo, povo abençoado, tudo bem com vocês? Maravilha, nós já estamos aqui, como a gente havia já anunciado, e vocês estão aí esperando, aguardando. É isso mesmo, porque nesse momento teremos aí um encontro abençoado com um menino lindo de Jesus, o nosso querido cantor, pastor Magno Araújo. São exatamente 19h07, horário de Brasília. Hoje é 13 de abril de 2026, até aqui nos ajudou o Senhor, falando de Jesus, uma história de amor, uma programação abençoada. Então, vamos lá? Bora ao encontro desse menino. A paz do Senhor Jesus, tudo bem, pastor, cantor Magno Araújo? A paz do Senhor Jesus, irmã Cida, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, né, da Rádio Mãos Unidas, na NUC. Glória a Deus, tudo bem? Sim, graças a Deus. Que maravilha! Olha, é um prazer, uma alegria tê-lo conosco nessa noite, tá bom, pastor? Que Deus te abençoe. Gratidão por. Eu vou chamar você, vou chamá-lo de você ter aceitado o convite para fazer parte do nosso projeto, por você ter abraçado, por você também ter, nesse momento, aceitado para esse bate-papo abençoado, falando de Jesus, uma história de amor. Gratidão por tudo. Meu irmão abençoado, cantor Magno Araújo, pastor também, que coisa linda, hein? O senhor está nos abençoando de qual cidade? Eu moro em Manhuaçu, né? Estou na cidade de Manhuaçu, Minas Gerais. É uma cidade que fica perto aqui de Caratinga, né? A cidade mais conhecida como a cidade do café, né? Ah, é? Olha que bênção! É perto também aí de Simonésia? Isso, Simonésia, Reduto, Manhumirim, Olha, fica nessa região aqui. maravilha! Aproveitando, mandando um abraço para uma companheira nossa, uma menina linda de Jesus, que é a nossa querida missionária aí de Simonésia, missionária Wanda. Todo o povo aí abençoado. Que Deus continue abençoando todos vocês em nome de Jesus. Bem, meu irmão, cantor, pastor Magno Araújo, compositor também? Sim. Compositor, maravilha. Foi glória de Deus, né? Glória a Deus. Também a gente compõe. Exatamente. Tudo bênçãos de papai. Nesse momento, cantor, compositor, pastor Magno Araújo, você está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Portanto, menino abençoado, fique à vontade. Conta para nós essa linda história de amor que o menino Magno tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando foi que deu início? Foi aos 27 anos, né? Eu não era, né, evangélico, né? A minha família não era uma família de evangélicos, então eu sou natural do Rio de Janeiro, São João de Meriti, e meu pai nasceu aqui na cidade de Manhuaçu, né? Só que viveu lá e depois de um tempo voltamos para cá, para Manhuaçu. E aqui, né, a gente começou a morar em Manhuaçu, né? Conheci uma garota que hoje é minha esposa. Maravilha. O nome dela é Indiana, da Mata Araújo. E ela já era convertida, né? De berço. E eu comecei, né, a ir à igreja por intermédio dela. E com o tempo, aos 27 anos, eu aceitei Jesus, né, me batizei e me converti. Ali naquele momento ainda passei um ano pelo processo, né, de lapidação, né, pelo processo de uma aceitação de coração mesmo a Jesus. Então foi um processo de um ano, depois que eu entrei na igreja, que realmente eu aceitei Jesus mesmo profundamente. E dali em diante foi no ano ali de 2011, 2012, por ali, que eu batizei.
E comecei, né, na igreja, frequentar os cultos e Jesus falando no meu coração. Eu era uma pessoa, né, que só ficava no banco e Jesus começou, né, a tocar no meu coração, começou a esquentar o meu coração, aquela vontade imensa de estar indo para frente da igreja, né, cantar, né, louvar a Deus, pregar. E Jesus mesmo foi acrescentando, né, em minha vida. E comecei a tocar na igreja, né, no grupo de louvor da igreja. E dali em diante passei a ser diácono, né, depois presbítero. E hoje, né, estou pastoreando, né, uma igreja aqui em Manhuaçu. O nome da igreja é Igreja Evangélica Ministério em Fé. Pela misericórdia de Deus, estamos ali pastoreando. Ai, que bênção, que lindo, meu irmão. Uma linda história de amor pelo Senhor Jesus, não é isso? E que o Senhor Jesus tem contigo, tem com a sua esposa. É Eugênia o nome dela? É Indiana. Indiana? Isso, Indiana. Um abraço aí, querida, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, você nasceu no Rio de Janeiro, não é isso? Sim, em São João de Meriti. E depois voltou para Minas Gerais, porque Deus tem algo especial contigo aqui nessa terra abençoada. Terra também abençoada do seu papai, não é isso? Glória a Deus. Meu irmão abençoado, cantor Magno Araújo. Bem, aí você converteu, graças a Deus, passou pelo processo, claro, já tinha conhecido a sua princesa e tal. E aí, quando você vai para a igreja, né, isso que você começa a congregar, ali nasceu o ministério de louvor do cantor Magno Araújo? Então, ali começou, a gente começando, né, eu comecei a participar do grupo de louvor e Deus de novo, eu sempre tive uma vontade, né, mesmo quando eu não era convertido, tive uma vontade de montar uma banda, né, só que eu não era convertido e sempre tive vontade de tocar violão, aprender a tocar violão e antes da minha conversão eu nunca consegui aprender a tocar violão, eu tentava, mas não conseguia. E depois é de Deus, porque depois que eu me converti, né, eu comecei a pegar novamente no violão e aprendi a tocar violão. E dali em diante, Deus foi colocando, né, algumas letras no meu coração, né, como foi na cruz, caiu, foi de uma vez só, né, Deus colocou no meu coração e veio de uma vez só. A inspiração de Deus já veio a letra e a melodia completa. Eu estava dirigindo no momento, tive que parar o carro e gravei, né, a letra já cantando no telefone. Chegou em casa, eu coloquei a melodia, né, e isso daí foi já no ano aí mais ou menos de 2014, 2015, e as letras da música foram ficando guardadas, só arquivadas, né, e eu sempre tendo a vontade de estar gravando, né, numa gravadora, só que não tinha a oportunidade, né, mas Deus foi abrindo as portas, né, e mais ou menos de um ano para cá, aí eu gravei cinco louvores e de 2 louvores desses que eu gravei 2 videoclipes, né, até que eu passei, né, pra rádio aí, né, os videoclipes e os louvores que estão tocando na rádio, né. Isso daí é bênção de Deus na minha vida. Eu sou muito grato ao Senhor, né. E se nós vemos assim, nós olhamos para nós, né, e vemos que nós não temos nada para oferecer a Deus, né. Porque a palavra diz que nós somos pecadores, né. Está escrito lá em Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão, mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou. Então, pela misericórdia de Deus e compaixão, Ele olha para nossas vidas, né? Mesmo assim, a gente não tendo nada, Sendo tão falhos, né? Nos lapida e nos torna um instrumento para ser usado, né? Através dele, para ser usado e abençoar outras vidas também, né? Graças a Deus, verdade, pastor. Nós não somos nada, somos tão pequenos, somos tão falhos, não é isso, meu irmão?
Meu Deus. E o ministério de louvor começou assim, eu formei um grupo, né? Uhum. E Deus nos deu o nome, né? Ministério em Fé, né? Que hoje se tornou, né, a igreja. E nasceu no coração de Deus essa congregação. E ela fez 2 anos agora, Que né? A lindo. igreja. Fez 2 anos e graças a Deus, Deus tem acrescentado, pessoas têm sido libertas ali, né, vidas têm se rendido a Jesus, pessoas sendo batizadas, e eu glorifico a Deus, sem Ele nada disso estaria acontecendo, né? Amém, glória a Deus. E a sua voz, né? Isso Deus levando aí para o Brasil todo, para as nações. Nós encontramos esse ministério, né? E tivemos o privilégio de encontrar o seu ministério ali na plataforma Instagram, não é isso, meu irmão? Coisa linda, coisa de Deus. É impressionante, sabe? Então, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, então não adianta ninguém correr, né? Não adianta ninguém correr, alguém correr, e não adianta ninguém tentar atrapalhar, não é isso, meu irmão? Tentar impedir. Que não adianta, Não, gente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se você não quer fazer a obra de Deus, não tenta impedir, não, viu? Porque você vai cair com a cara no chão. Pronto, falei. Ai, meu Deus. Não é desse jeito, pastor. 19 horas e 18 minutos. Ai, quando meu. Deus quer, acontece, né? É, Não tem quem impeça o agir de Deus, Ele é maravilhoso. Muitas das exatamente. vezes a gente pensa que, né, quando a gente olha pra gente, realmente nós somos tão impotentes, tão pequenos, né, sem Deus, mas quando Deus entra, né, em nossa vida, a história muda, né? E a gente sempre deve ser humilde, né? Porque a própria palavra diz, né, que não devemos ser soberbos, né? Porque a soberba, Uhum. né, precede a queda. E o coração de Deus agrada daqueles que são humildes. Então, todavia, devemos, né, ser humildes em todo tempo e com tudo, né? Amém, amém, exatamente. 19 horas e 19 minutos, estamos aqui com o cantor, compositor, pastor Magno Araújo, direto da cidade de Manhuaçu. Menino, você acredita que eu demorei muito? Eu tinha um cantor, uma dupla, foi um trio daí da cidade que esteve conosco aqui no projeto e foi uma luta para mim falar esse nome, viu, meu filho? Uma luta. Maiuaçu, como é que é? Maiuaçu, não é isso? Esse Mãe Açu, é isso, mãe Açu, Manhuaçu, Manhuaçu. É. Pois é. isso. Bênção de Deus. Maravilha. Um abraço aí para esse povo lindo. Meu irmão, pastor Magno Araújo. Sabemos que a sua história é uma linda história de amor com o Senhor Jesus, mas gostaríamos de saber se o Senhor recorda agora para contar para nós algo sobrenatural da parte de Deus. Se você já vivenciou uma experiência que você não consegue esquecer, se você teve uma visão, um sonho que se tornou real, uma cura, uma libertação que alguém contou para você, fique à vontade. Amém. Eu já tive e tenho, né, muitas experiências, né, com o Senhor. Até mesmo eu sou chamado no Ministério de Libertação. Ai, que Tenho bênção. ajudado muitas famílias, né, com problemas, né, muitas das vezes problemas espirituais, pessoas com problema na família, separações, né, querendo Uhum. separar. E ali Deus nos mostra aquilo que é necessário para mim estar orando, né, orações específicas para estar quebrando, né, as correntes malignas, as amarras espirituais, né? Uhum. Deus vai nos mostrando. E nesse caminhar, eu tenho muito pedido a Deus, né, também para me usar. Eu tenho buscado muito a Deus e Ele vai acrescentando, né? Só Ele acrescenta. A palavra de Deus está escrito lá no livro de Tiago, que aquele que quer sabedoria peça a Deus que Ele dará. Né? E diz também a Bíblia que a sabedoria é melhor do que o ouro e do que a prata. Então a sabedoria vinda de Deus não tem nada que pague nesse mundo. A melhor coisa é você estar na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, ser obediente a Ele, né, de acordo com a vontade dEle. Isso conta muito. A obediência é tudo em nossa vida perante Deus. Então Ele tem me mostrado muitas coisas,
né, na área da libertação, né, graças a Deus tem me levado em lugares para estar ajudando as pessoas, e isso é muito gratificante, né, estar fazendo a obra de Deus, muito gratificante. E eu vejo que muitas pessoas precisam, né, precisam de ajuda, né, e precisam de pessoas que realmente se coloquem à disposição de Deus, com o coração puro, com o coração aberto, com o coração arrependido, quebrantado, para que Deus possa estar usando, sem o qual Deus não usará, né? Glória a Deus, exatamente, meu irmão. Que Deus continue abençoando você, usando você para obedecer o ID de Cristo, em nome de Jesus. A você, a sua esposa, enfim, toda a equipe aí missionária, né, isso, abençoada aí do ministério que Deus colocou nas suas mãos. Cantor Magno Araújo, o que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? Você já teve alguma visão, alguma revelação, algum sonho Sim, sobre isso? Conta para nós essa experiência, meu irmão. já tive alguns sonhos, sim, com a volta do Senhor Jesus, e não está longe disso acontecer, não. Está no tempo, né, dele voltar. A gente consegue ver isso através dos acontecimentos ao nosso redor e ao redor do mundo, né? São muitos sinais, né, onde a Bíblia relata ali que estão acontecendo, e é na nossa geração. Então eu vejo que está... Maravilha, 19 horas e 23 minutos. Estamos aqui com o cantor, pastor abençoado, compositor Magno Araújo. Estamos de volta. Fique à vontade. Olhava ali, né, andando, né, numa estrada, e olhava para o céu, né, e eu via escrito assim, uma mão escrevendo Jesus, e falava, ele está voltando. E essa foi uma das experiências, Meu Deus. né, que eu, né, com o Senhor Jesus. E uma outra também, que eu tive também, um sonho que eu tive, eu caminhava em direção a um lugar, e nesse lugar como se fosse um castelo, e eu entrava, né, através dos muros, e ia subindo, e quando eu chegava, eu via Jesus, né, sentado, e ele colocava uma coroa de prata na minha cabeça. Eu ajoelhava e eu chorava. Eu chego a arrepiar, né, com esse sonho. E é algo que eu não consigo esquecer. É algo que o sonho de Deus, ele fica carimbado. Quando o sonho é de Deus, ele fica carimbado na nossa vida. Pode passar um tempo, a gente não consegue esquecer. São visões, não é isso, pastor? São visões dentro dos sonhos. Né? São visões dentro dos sonhos. Tem visões com olho aberto. Olho aberto eu já tive duas vezes. E o chamar de Deus também, sim, Jesus falando com a nossa vida, é algo, nossa, é algo que não tem como explicar, é muito bom. Deus falar, som audível na Bíblia, e a gente pegar a Bíblia certinho, o versículo que ele falar está lá, aquilo que ele falou. Glória então a Deus. Isso, Lancida, não tem nada nesse mundo que pague essa comunhão, essa intimidade que o ser humano, que Deus busca, né? É o próprio Deus que nos dá. Ou seja, essa vontade de estar adorando ao Senhor não vem do homem. Essa vontade de estar adorando é o Senhor mesmo que nos dá, coloca em nosso coração. Porque a própria palavra diz, né? Que nada de bom vem do homem, mas de Deus tudo de bom vem a vida do homem. Aleluia, amém. Glória a Deus. Ai, meu Deus do céu, 19 horas e 26 minutos, a gente começa a lembrar, assim, né, isso, da volta do Senhor, a gente começa a pensar no céu, e a gente começa a pensar como está a nossa vida, né, isso, perante o altar do Senhor. Jesus. Um abraço aqui para todo o pessoal, um abraço aí para a dupla Cláudia Dailma, que está chegando aí no Piauí,
Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus visita. Um abraço também para a cantora Betânia Vargas, aí em Vitória. Deus é contigo, viu, minha flor? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, cantor Wellington Lima. Um abraço a todos aqui em nome do Senhor. Lembrando, amados, que amanhã, a partir das 10 horas, quem estará conosco, se Deus quiser, é a cantora Marta Bandeira, tá? E um bate-papo abençoado a partir das 10 horas, horário de Brasília. E dia 16 teremos uma live aí abençoada com a cantora Raqueline Gomes. Deixa aqui registrado o nosso abraço bem apertado para toda a família da cantora Elane Brasileiro, tá? Que Deus venha consolar os corações em nome de Jesus. Bem, cantor Magno Araújo, cantor, compositor, que está com esses louvores abençoados nas plataformas digitais, certo? Sim, sim. Tá nas plataformas digitais, YouTube, Instagram, Spotify. Glória a Deus. Também em todas as redes sociais. Isso. É isso aí. Você que queira conhecer a discografia aí do nosso querido cantor, compositor, ele é pastor também, abençoado, Magno Araújo. Por favor, amados, vamos lá nas plataformas digitais, em todas as redes sociais, bênção de Deus. E se você sentir no coração em convidá-lo aí até a sua cidade, até seu estado, fique à vontade, não é isso, pastor? Além dele cantar, tá? Ele ministra a palavra de Deus, ele também ora pelas pessoas, pelo Ministério de Libertação, certo, pastor Magno? Aí, amém. Isso aí, a gente está aí, né? Deus tem nos instruído, né? Tem nos dado esse chamado aí, a gente está aí, né? Para estar ajudando, né? Ajudar as pessoas, né? Aí, acrescentando almas, né? Para o reino de Deus, que isso é importante, né? Eu vejo que o maior interesse de Deus é salvar a nossa alma. Glória né? a Deus. Ele supre as nossas necessidades em todas as coisas, né? A palavra diz, né, em Mateus 6,33, está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Então a gente deve estar sempre buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E as coisas que nós necessitamos, né, que a palavra diz, né, lá em Mateus 6 mesmo, que é o alimento, né, moradia, vestimento, né, isso daí Deus acrescenta na nossa vida e muito mais. Amém? Amém. Glória a Deus. 19 horas e 29 minutos. Cantor Magno Araújo, fala para nós sobre essa canção Foi na Cruz. Então, Foi na Cruz, como eu disse, né, foi um louvor. E eu estava no trânsito, eu estava dirigindo, e eu estava orando a Deus, mas não estava nem pensando em louvor, e de repente Deus me deu esse louvor, né? Ali naquele momento ali, igual eu falei, eu encostei o carro, o louvor já caiu completo, com a melodia e tudo, né? Foi uma inspiração de Deus, e o louvor fala sobre aquilo. É o que? É essencial no Evangelho. O louvor fala sobre cruz, né? Fala sobre aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, ou seja, ele morreu por nossos pecados ali naquela cruz, né? Cordeiro Santo de Deus, como a Bíblia diz, né? Sem pecado, né? Sem mácula, deixou a sua glória no céu, desceu esta terra, né? Se fez homem e morreu ali naquela cruz pelos nossos pecados. Então esse louvor retrata, né, o amor de Deus. Eu vejo nesse louvor o amor de Deus por nossa vida, a ponto de enviar Jesus Cristo, né? Como está escrito lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, né? O único filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o amor de Deus, né? Por minha vida, né? Por sua vida. Amém. E pela vida de cada um, pela vida da humanidade. Então eu vejo o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho puro é o quê? Deus, né? Deus enviou Jesus Cristo, né, para nos remir dos nossos pecados, pelo ato que aconteceu, né, lá no Jardim do Éden, quando Adão, pela desobediência ali, né, tomou do fruto proibido,
né? E ali a morte entrou, o pecado entrou, né? E dali todos que nasceram a partir de Adão ali teve a semente, tem a semente do pecado, né? E essa semente só não floresce na vida daqueles que aceitam Jesus e praticam a palavra de Deus. Então, o Evangelho retrata a cruz, o que Jesus fez por nós naquela cruz, né? E ali a música retrata isso, foi na cruz, né? Ali foi na cruz onde o grito foi dado, já está consumado pelo Glória a amor Deus. de Jesus. Aí foi na cruz, né? Os nossos pecados perdoados. Então, Jesus, ele nos justifica diante de Deus. Através de Jesus, hoje, nós podemos tornar ao Pai, né? Através de Jesus, hoje eu posso ajoelhar dentro do meu quarto e clamar a Deus, orar a Deus, porque Jesus é o nosso advogado e ele nos justificou diante de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Foi na cruz, foi na cruz. Glória a Deus, que Deus demonstrou, né, isso, declarou. Meu Deus, Jesus declarou o seu amor, né, isso por todos nós, de uma forma tão especial, tão tremenda, que a gente não há palavras para descrever o amor que Jesus tem por nós, não é isso, meu irmão? Meu É isso Deus, aí. é muito lindo. Cantor, compositor Magno Araújo, fala para nós também sobre a nova canção que vai ser lançada aqui ainda. Que você acabou de enviar. Foi hoje, não é isso? Foi. Foi hoje. Sim. Foi hoje, sim. Acho que foi na parte da tarde, né? Uhum. Sim. Foi na parte da tarde. Então, essa canção aí foi a. Essa aí foi a das primeiras, né? Que Deus me deu também. Que fala. Que tem um versículo que Paulo fala. Eu acho que está em Romanos. Eu não me recordo agora do versículo, mas eu acho que é 7. Esse Romanos 7:19, deve ser lá, esse versículo que fala, Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço. Então, esse versículo retrata a luta daquele que serve a Deus, a luta contra o pecado, é o espírito lutando contra a carne. Ou seja, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço. E a palavra de Deus diz isso, né? Que o espírito milita contra a carne. Então, para você andar em espírito, o que você tem que fazer? Você tem que estar firmado na palavra de Deus, né? O salmista, lá no Salmo 119, está escrito ali, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, quando está guardada em nosso coração, o Espírito Santo está habitando dentro de nós, ele nos avisa, isso daí é errado, isso daí não é assim, não é desse jeito que Deus quer, porque a palavra de Deus está guardada no nosso coração. Então, esse louvor retrata isso. E o refrão dele que fala, eu quero te adorar, eu quero te exaltar, né? E me faz um vaso novo, né? Falando, Senhor, me transforma. Me restaura. Me restaura, me faz uma pessoa nova na sua presença. Glória a Deus. Isso retrata a exaltação e adoração a Deus. Por quê, Cida? O louvor é para quê? O louvor é para exaltar o nome de Deus. Amém. O louvor é para glorificar. É o quê? Deus tem que estar no centro do louvor. Isso é louvar, é adorar, é glorificar o nome de Deus. É dar honras ao Criador. A palavra diz lá em Salmos, né, 19, né, está escrito ali que os céus declaram a obra de Deus, o firmamento anuncia. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Para onde é que nós venhamos olhar? Está ali o carinho de Deus, a perfeição da criação de Deus. Então, o homem tem toda a inspiração para formular uma canção, para ser inspirado por Deus. Você olha para uma árvore, você olha para o mar, você olha para a natureza, você sente o vento bater no seu rosto. Tudo isso é obra de Deus, é a maravilha de Deus. Glória a Deus. Que bênção, não é isso, meu irmão? Isso é muito bom. Contemplar, né? Contemplar o que Deus fez por
nossas vidas é muito gratificante, né? Pelo que Deus fez. A palavra diz que nós somos, né, a coroa de Deus. Isso demonstra o quê? É o valor que o homem tem para Deus. Deus, lá do início, depois da queda, Deus sempre fez de tudo para trazer o homem de volta à presença dele. Portanto, ele enviou Jesus para nos resgatar. Jesus é o nosso Salvador. Glória a Deus. Aleluias. Verdade, pastor. Jesus é o nosso Salvador. Então, você que está aí do outro lado, você que está angustiado, triste, preocupado, sem saber o que fazer, olha, não perca a esperança, não é isso, pastor? Deixa uma mensagem aqui para todos nós. Eu sei que o senhor já está deixando essa mensagem, mas fala para alguém que nesse momento está triste, pastor, querendo uma resposta do Senhor, sem saber o que fazer. Que muitas vezes a pessoa nos procura e diz, olha, Cida, eu estou passando por isso e por aquilo. E eu chego e falo, ó, resolva assim e assim. Mas só que o coração da pessoa, pastor, não quer fazer aquilo que eu estou falando. Porque sente que não está na direção de Deus ainda. Você entendeu, meu irmão? Eu entendi. A gente sempre vê que Jesus é a solução de todo os problemas do ser humano. Pode ser depressão, opressão, né? Pessoas que estão com angústia de alma. Lá no Salmo 23 diz lá que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele traz refrigério à nossa alma. A palavra diz ali que ele refrigera a nossa alma, traz refrigério. Então, quando nós compreendemos isso, quando nós deixamos a ansiedade de lado e mergulhamos na palavra do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus tira tudo aquilo que o inimigo tenta implantar na nossa mente. Saiba que Satanás, ele trabalha de várias maneiras na vida da pessoa. E a batalha contra ele não é no ambiente físico, a batalha começa na mente da pessoa. Ele coloca palavras dizendo que a pessoa não é capaz, coloca palavras dizendo que não vai conseguir, dizendo que Deus não te ama, e isso é tudo mentira. Ele é o enganador. A palavra diz, o diabo é o pai da mentira. Então nós devemos olhar para Cristo, para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra diz lá em Mateus 7, para pedir, porque aquele que pede, recebe. Para buscar, porque aquele que busca, acha. Para bater, porque aquele que bate, abrir-se-vos-á. Jesus está dizendo ali, pede, porque o Pai irá dar. Mas você tem que pedir com fé, você tem que pedir com o coração aberto. Tem outra palavra também que diz na Bíblia, onde Jesus diz assim, tudo que me pedir, tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Isto é uma promessa do Senhor Jesus. Então as pessoas, irmã Cida, aqueles até mesmo os cristãos, muitas das vezes não estão lembrando da promessa que está ali dentro da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. E o ser humano, Deus deu um domínio completo ao ser humano para lutar a luta espiritual. Lá em Efésios capítulo 6, no verso 10 e 12 ali, vai dizer para nós nos vestirmos de toda a armadura de Deus, né? Para que quando chegar um dia mau, nós permaneçamos firmes, não iremos cair. Amém. E diz também que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra todas as potestades malignas no ambiente celestial. Esta é a nossa luta. E como combater esta luta? Através da palavra de Deus, da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através da comunhão com o Espírito Santo. Porque a palavra diz que é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar daquilo que Jesus disse. Então, as pessoas têm que saber usar a palavra para lutar a luta espiritual, porque a batalha espiritual sempre virá. Sempre. Ou a pessoa, mesmo a pessoa que não é evangélico, ela está ali vivendo uma luta
espiritual, mas sem saber, ou seja, vive uma vida, muitas das vezes, escravizada pelo pecado, enganada por Satanás. Quando as pessoas aceitam Jesus e abrem os olhos espirituais, essa pessoa vai ver no ambiente espiritual as lutas de maneira diferente. Ela vai ter as armas para combater esse mal, que é através das orações. E a palavra de Deus diz para que nós não venhamos andar ansiosos, né? Lá em Filipenses 4 está escrito lá para que nós venhamos colocar diante de Deus todas as nossas petições ali, aquilo que nos aflige, através de orações e súplicas. Então, a gente tem o quê? Pessoas que estão com a alma amargurada, né? Deus traz o refrigério para a sua alma. Amém. O Senhor Jesus é aquele que enxuga as lágrimas dos seus olhos. Amém. Muitas das vezes você pode pensar que Deus não está ouvindo a sua oração, ou Deus não está olhando para você. Deus não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Ele ouve, sim, a sua oração, e no momento certo Ele vai agir na sua vida, né? Na vida daqueles que estão necessitando, na vida daqueles que estão pedindo algo ao Senhor, porque a própria palavra diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, abrir-se-vos-á. Agora, coloque o seu coração alinhado daquilo que Deus quer para a sua vida, porque Deus não vai te dar qualquer coisa. Deus não vai te dar algo que você possa tropeçar lá na frente. Deus não vai te dar algo que você possa se autodestruir. Ele é onisciente, Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Muitas das vezes aquilo que você está pedindo não chegou ainda, porque o que você está pedindo não vai te fazer bem lá na frente, ou Deus está te preparando para colocar isso em suas mãos no momento certo, né? Então tem uma palavra que diz, lá em Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 10, 19, está escrito assim: disse-lhe Jesus, vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões em toda a força das trevas, e danos nenhum será causado à sua vida. Esta é a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. O crente precisa colocar em prática essa autoridade, expulsar aquele mal que está sobre a vida dele. Você, irmã Cida, você tem autoridade de Deus na sua vida. Deus te deu essa autoridade para expulsar demônio. Essa autoridade está na sua vida. Amém. Só que muitos crentes não estão fazendo uso dessa autoridade, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, viu, pastor Magno Araújo? Muito lindo esse encontro abençoado dessa noite. Amados, olha, nós convidamos aqui o pastor para falar das canções, não foi isso, pastor? Olha como é o Espírito Santo de Deus que guia, que dirige, não é isso? É o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que o que Deus colocou no seu coração nessa noite, meu irmão, que o senhor acabou de falar aqui para todos nós, é bênção de Deus na minha vida, tá? Na minha vida eu recebo, e também na vida de muitos que ainda vão acompanhar esse bate-papo, tá? Na plataforma YouTube, se Deus quiser. Pastor Magno Araújo, tá quase chegando o final aqui do nosso encontro, mas vamos falar aí das suas redes sociais, do contato para agenda, tá? Fique à vontade. E também o microfone continua aberto, tá? Para o senhor deixar suas considerações, também falar aquilo que o senhor ainda não falou, mas que o senhor sente em falar. E aí no final a gente vai finalizar com a oração. O senhor estará orando por todos nós, tá bom? E pedido de oração aí a favor da mãe da cantora Adailma, tá? Também para a cantora Betânia Vargas, para o cantor Raio Rodrigues, para todos os cantores, para todos os missionários em qualquer parte do Brasil, do mundo. Enfim, oração pelas nossas nações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, meu irmão. Eu quero agradecer, né, a você aí, né, pelo privilégio de estarmos aqui também, né, podendo falar, né, das canções, podendo falar do amor de Jesus. É um momento propício, né? Todo momento é propício a estar falando de Deus. Amém. Eu vejo em todo oportunidade, né, que Deus coloca em nossa vida para estar falando sobre o amor dele. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Verdade. Porque a palavra de Deus alcança, e pode pensar, está falando aqui, mas de repente não está alcançando. Sim, se alcançar uma vida é bom, né?
é bom. Muitas das vezes tem pessoas neste momento que ouviu, né, as palavras que nós estamos dizendo aqui através dessa conversação e tocou no coração, pessoas estão se arrependendo ou até mesmo se convertendo a Deus, porque quem convence o Espírito Santo não é o pastor Magno, não é ninguém que convence, a palavra diz que é o Espírito Santo, né? E isso é muito bom, colocar em prática a palavra de Deus, né? A gente recebe, né, de graça e também tem que dar de graça, né? Aquilo que Deus coloca em nossas vidas, em nosso coração, não pode ficar guardado no nosso coração, tem que passar para outras pessoas. Sempre aprendi isso, eu caminhar no processo, né, onde Deus, né, tratou comigo, onde Deus, né, estava ali me preparando. Eu sempre aprendi que tudo aquilo que Deus coloca na minha vida, através da palavra, através de inspirações, devemos passar, porque é bênção para outras vidas. Né? E eu agradeço, né, você também por tudo, por estarmos aqui, né, nessa rádio, conversando sobre Deus, sobre as canções. Agradeço, glorifico a Deus pela sua vida, né, porque colocou no meu caminho também, né. Então, eu agradeço a Deus, glória a Deus pela vida da senhora, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Você, a sua família, né, toda a sua parentela, em nome do Senhor Jesus, que o poder de Deus esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e que Ele venha te engrandecer mais e mais. Amém? Amém, amém. Amém, pastor. Que Deus continue abençoando o senhor também, tá bom? A sua família, sua esposa, toda a equipe, todo o ministério em nome de Jesus. E é eu que agradeço, tá? E nós que agradecemos de coração, tá, meu irmão? Gratidão por tudo. Amém. E as redes sociais é o Instagram, né? É o Instagram, né? Pastor Magno, né? Araújo. Temos também ali no YouTube, né? No YouTube eu tenho 2 canais. Tem Pastor Magno Araújo, Louvores, e tem Pastor Magno Araújo também, de oração, um canal de oração. Maravilha! Vai encontrar orações, palavra de Deus, né? Voltado mais para a intercessão. Então eu vejo ali que muitas pessoas têm colocado ali nome no canal, nos vídeos, pedindo oração, e a gente tem caminhado aí, ajudando, orando as pessoas, né, na direção de Deus, por toda a glória e honra de Deus. Né? Então, os irmãos aí que querem estar, né, nos acompanhando aí, caminhando junto aí também, tá ali no YouTube, Pastor Magno Araújo, né? Temos aí o Instagram, Facebook, Pastor Magno Araújo, é só pesquisar aí que aparece aí a fotinha minha aí, amém? Amém, glória a Deus. Pastor, qual o seu contato aí para agenda, para ministração? Sim, pode, 033, para contato, né, para agenda, administração, palavra de Deus, louvor, 033 984 53 37 15. 033 984 53 37 15. Amém? Só ligar aí, mandar o zap que a gente está aí pronto a servir em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Para você que está chegando agora, que queira convidar o nosso querido pastor, cantor, compositor Magno Araújo, entre em contato, tá bom, amados? Lembrando que todos os seus trabalhos estão na plataforma YouTube, estão em todas as redes sociais e em todas as plataformas digitais. Repetindo aqui o telefone aqui do nosso querido pastor, deixa-me ver se eu consigo, é o 33 984 53 3715. É bênção de Deus, Brasil. Pastor, que Deus continue te abençoando, meu irmão. Vamos orar em nome de Jesus. Fique à vontade. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, primeiramente pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor, tudo aquilo que nós fizemos, Senhor, que não agradou a Ti. Senhor, colocamos nossas vidas em Suas mãos, Pai. Senhor, colocamos, Senhor, a vida da Cida em Suas mãos, Pai. Colocamos, Pai, esta rádio em Suas mãos. Que o Senhor venha, Pai, acrescentar mais e mais, que essa rádio venha alcançar muitas e muitas vidas, Senhor. E que vidas, ó Deus, venham ser libertas, vidas venham se render aos Seus pés, Senhor Jesus, através, Senhor, das canções, através das pregações, através desta rádio, ó Pai. Assim eu oro, Pai, colocando também, Senhor, cada cantor, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, em Suas mãos, cada missionário, Senhor, cada pessoa, cada ouvinte, Senhor, que está ouvindo, Senhor, neste momento, Senhor, em nome
nome do Senhor Jesus. Aqueles também que ouvirão depois, Senhor, nós colocamos em suas mãos, que o Senhor, Pai, esteja abençoando, Senhor, em todas as áreas, Pai, principalmente, ó Deus, na área espiritual, Senhor. Que o Senhor venha tocar, Senhor, venha instruir, Senhor, a vida dos seus filhos, Senhor, de acordo com a sua vontade, Senhor. Pai, assim eu oro, Senhor, livra, Pai, cada um do laço do passarinheiro, livra da peste perniciosa, cubra, Senhor, cada vida, Senhor, com as tuas penas, coloque, Senhor, eles debaixo de suas asas, e ali eles estarão seguros, Senhor. A sua palavra, Senhor, não falha, Pai. Nós oramos, ó Deus, colocando, Senhor, tudo em suas mãos, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, a nossa família, Senhor, toda a parentela em suas mãos. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ô, Glória, que maravilha. Muito bom estar aqui com você, viu, meu irmão, pastor, cantor, compositor abençoado, Magno Araújo, direto da cidade de Manhuaçu, Minas Gerais. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Gratidão por tudo, pastor. Mas agora a gente vai ouvi-lo aqui. Essa música que tá aqui já foi na cruz. E amanhã tem lançamento da música nova desse menino aqui, tá, amados? Muito obrigada a todos vocês. Boa noite e até amanhã, permitindo o nosso Deus. Com quem? Marta Bandeira, a partir das 10 horas da manhã. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Bem, amados, esse foi o nosso encontro abençoado com o nosso querido cantor, compositor, pastor Magno Araújo. Um beijo no coração da tua esposa, tá, meu querido? E todos aí da sua cidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Cida. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.